Tcharam! Ao vivo! Na live da Hora Nona. Tem gente que tá me perguntando aí que lugar é esse que eu faço as lives, se é uma biblioteca, se é um quarto, se é uma sala, um escritório, o que que é? Gente, é o gabinete pastoral, tá bom? Ali, ó, ali é a portinha de entrada, ali fica o pátio da Igreja Batista Guaranhuns, aqui embaixo, o templo nosso fica lá em cima, e aqui tem um pátio ali de convivência, então o gabinete fica aqui entre o banheiro e a secretaria, tá bom? Essa biblioteca é os livrinhos aí que Jesus me deu para estudar, tá bom? E a gente tem uma estruturazinha boa aqui, ó, tem frigobar, tem máquina de café, umas balinhas, uns chocolates, uns quitutes e muita coisa aí. Eu fico aqui estudando, um computadorzinho, parará, pererê, pororó, tá bom, gente? Então, para o pessoal que tá curioso aí, ó, esse lugar aqui é onde eu trabalho aqui na igreja, tá bom? É chamado nas igrejas batistas de gabinete pastoral. É a sala, tá bom? Onde eu atendo as pessoas, onde eu faço aconselhamento, onde eu estudo, faço os meus trabalhos aqui, né, do mestrado que eu estou terminando, doutorado que eu já estou começando, e também a turma do pós-doutorado que eu fui convidado a participar. Daqui que eu faço meus artigos, minhas pesquisas, preparo sermões, preparo as aulas do Instituto Bíblico Guaranhuns, tá bom? Tem aqui 2 ambientes ali com uma mesinha de centro com umas poltronas, quando eu recebo alguém para bater um papo e tal, quando eu atendo alguém para aconselhamento, casais, famílias, pessoas, tá bom? É nesse lugar aqui então que eu faço as lives. Quando eu não tô aqui, eu tô lá em casa, num apartamento, tá bom? Apartamento da igreja, né, que eu moro, a igreja que custeia esse apartamento para eu morar aqui no bairro, 2 quadras aqui, atrás da igreja ali na principal. Então é isso aí, tá? E quando eu faço lá de Guarapari, já fiz 2 na rede lá de Guarapari, é um apartamento que Jesus me deu também, e eu uso às vezes esse apartamento para receber amigos, pastores, tá bom? Eu cedo o apartamento para receber pessoas, para abençoá-las, e às vezes eu tô lá, então eu acabo fazendo de lá mesmo, tá bom? O pessoal que tá me perguntando aí, já respondi todo mundo pelo atacado. Fala, Fabinho, você já tá na área? Vou te convidar aí. E já vamos começar a live da Hora Nona hoje com o pastor Fábio Daniel, convidado especialíssimo, ele que é o responsável por missões estaduais dos batistas capixabas. Fala, Tamo Fabinho. junto. Tamo junto e seu misturado. Tamo junto e misturado. Bom dia. Eu não tenho gabinete. Gente, eu não tenho gabinete não tem livro não, mas vamos aprendendo aí também. Sejam todos bem-vindos aí, né, mano? Ai, ai. Beleza, cara. Mas diz aí, quem é você? Conta um pouquinho aí da sua história para o pessoal te conhecer. Sim. Assim, como que você se converteu, como que Deus te chamou para o ministério. Sei que você estudou no CETEBS, sei que você já tem aí mais de 20 anos de ministério, né? Então você tem uma boa caminhada, tem uma experiência grande, já pastoreou no litoral, agora está na capital, então você tem aí uma abrangência, uma experiência, roda o estado inteiro pregando há muitos anos e agora representando missões estaduais. Então faz um resumo aí, conta aí a sua história para o pessoal te conhecer melhor. Beleza. Em primeiro lugar, boa noite, agradecer o privilégio, dei uma corrida, estava lá terminando meu culto lá também, vim para cá para a gente participar, né? Meu nome é Fábio Daniel, sou pastor há 21 anos, comecei meu ministério em Iriri, até alguém já colocou aqui, né? Fui pastor em Iriri, muito abençoado meu primeiro ministério lá em Iriri. Você também começou ali perto, né, Manu? Você começou em Setiba por ali. Depois eu vim para Condados. Atrás de minha pertinho ali. Muito bom, que eu estive ali com o pessoal de Iriri durante 10 anos, uma congregação que se tornou igreja. Depois eu deixei o ministério, eu pastorei também o Ubu, e eu falo que Ubu e Iriri tem muito em comum. Os dois seguem Anchieta, e os dois de trás para frente é a mesma coisa. O Ubu de trás para frente é o Ubu, Iriri, Iriri, a placa é a mesma. Seja bem-vindo, quando você olha no retrovisor, volte outra vez, Iriri é a mesma placa.
Depois vim trabalhar com missões mundiais. Fiquei 10 anos em missões mundiais, rodei o estado do Espírito Santo todo, de ponta a ponta, pude crescer muito, conhecer muito esse estado. Hoje você, Manu, tem a oportunidade de rodar esse estado do Espírito Santo como pastor, presidente da ordem, e foi um momento muito bom. Depois disso tudo, fui pastor interino em Taboazeiro, já tem quase 10 anos, 12 anos que eu sou pastor interino em Taboazeiro, e eu posso dizer para você que já não é mais interino, né? 10 anos já não é mais interino. Hoje trabalho coordenando missões estaduais, são 45 famílias missionárias, que a gente tem abençoado aí o estado do Espírito Santo, sem contar que você, assim como eu, a gente trabalha de todas as formas abençoando a vida de pastores, de igrejas. Eu louvo a Deus porque as pessoas têm um carinho muito grande por mim, têm um carinho muito grande pela minha pessoa, pelo ministério que Deus me deu. Eu não imaginei que Deus iria me chamar para o ministério, eu não tenho nenhum pastor na minha família, eu fui o primeiro a me converter na minha casa, minha mãe e meus irmãos se converteram depois, e hoje minha mãe e meus irmãos são minhas ovelhas aqui em Taboazeiro. Então isso é um privilégio muito grande, né? Eu agradeço muito a Deus. Então, feitas as apresentações, vamos que vamos. Você que segue aí, eu vou respondendo, o que você quiser saber e o povo também quiser saber. Coisa boa. Rapaz, você teve o privilégio de batizar sua mãe, é isso? Sim, na verdade eu fiz parte, né, da conversão da minha mãe, dos meus irmãos, porque eu não... Fui o primeiro a me converter, minha família não acreditou na minha conversão, achou que eu não iria, né, me firmar. Eu não era uma pessoa fácil, fui um adolescente muito, muito difícil. Na verdade, o bairro onde eu morava, onde hoje eu moro, onde hoje eu sou pastor, inclusive essa semana teve aí na mídia, né, o bairro Taboazeiro, o Morro do Macaco, onde eu rodei muito aí. Então eu percebo que Deus me trouxe para esse lugar, tem uma coisa na minha vida para cumprir no bairro onde eu nasci. E é difícil, tá? Você ser reconhecido no bairro onde você nasceu, ser reconhecido como pastor, só Deus mesmo, né? E graças a Deus eu ando pela rua, ajudo pessoas, e o pessoal, ei, pastor, para onde você vai? O pessoal nem sabe mais meu nome, agora eu não tenho mais nome, eu sou um homem chamado pastor, né? Então eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Legal. O pessoal está me perguntando aqui sobre os amigos de oração. Aquela questão dos amigos de oração, do grupo e tal, você mandou, eu divulguei aqui na igreja para os membros, e tem alguns irmãos aqui perguntando como é que vai ser isso, como é que vai. Explica melhor aí para a gente esse projeto. Então, olha só, a partir de amanhã nós vamos ter lives 18 horas com os nossos missionários, e a gente vai estar apresentando um por um. Cada live tem 2 missionários que vão se apresentar, e os 2 têm muito a ver com o projeto. Cada dupla tem a ver um com o projeto do outro. Eu vou explicar daqui a pouquinho onde e como os 45 missionários estão espalhados por esse estado. O estado do Espírito Santo, Manu, você que não é capixaba, mas de coração virou capixaba, é um estado tido como pequeno, tem 78 municípios, e em todos eles nós temos a presença batista. Não há nenhum município no estado que não tenha pelo menos uma igreja batista. Há municípios como o seu em Vila Velha, com mais de 40 igrejas batistas, Vitória, Cariacica e Serra, mas no interior tem lugar que só tem uma igreja batista. E então a gente está em todos os municípios. Esses missionários são homens como eu e você, que está me ouvindo, que foram chamados por Deus, têm o privilégio de estar servindo. O tema desse ano é chamado a fazer discípulo, todos nós somos chamados, e esses 45 estão na frente de batalha, assim como os médicos e enfermeiros estão na frente de batalha do Covid-19, eles estão à frente do campo missionário. Então você que está nos ouvindo, você precisa orar por esses missionários. Eu estou com 2 missionários com situação psicológica abalada, além de pastor, sou psicólogo, estou atendendo eles, não é fácil. O interior, a Covid-19 está chegando forte, as pessoas estão amedrontadas, né? Aqui em Vitória também, em Vila Velha, Serra, a gente está com esse receio aí, mas no interior é mais difícil as coisas, é mais difícil para você encontrar as coisas, as pessoas estão trabalhando aí. Então, amigo de oração é você orar pelos 45 missionários, orar pelos projetos que nós temos, muitos projetos sociais, e que com certeza abalam o inferno. E quando você mexe no inferno, meu amigo,
tem que ter muita oração. Agora mesmo eu estava pregando na igreja sobre aquele momento ali em Êxodo 17, de 8 a 15, que Josué estava no campo de batalha físico e Moisés no campo de batalha espiritual lá no monte. Enquanto Moisés estendia a mão, Josué lutava. Nós estamos vivendo uma batalha que é física, que é na área da saúde, por causa da pandemia, mas é espiritual. E todas as batalhas que envolvem esse mundo que vivemos, ela tem que ser física, lutar, tem que guerrear, mas também tem que ser espiritual, tem que orar, tem que pedir a unção de Deus sobre as nossas vidas, né? Pois okay, cara, eu queria que você falasse, você já disse que são 45 missionários sustentados pela nossa Convenção Batista aqui no Espírito Santo, nesse trabalho chamado Missões Estaduais, né, por alguns chamados aí de MEVAN, que é a sigla de Missões e Evangelismo da Convenção Batista Capixaba. Então, queria que você falasse um pouco, talvez, não sei se você vai conseguir falar de todos os 45, se você tiver uma lista aí que puder falar, talvez esteja no seu celular, você não vai conseguir ver, mas o que você lembrar de cabeça, sabe, para que o pessoal conheça onde a Convenção Batista investe, por que é que as igrejas têm que enviar o plano cooperativo, por que é que as igrejas têm que enviar a oferta de missões, por quê? Porque são mais de 40 famílias que dependem desse sustento o ano inteiro. A gente faz a campanha em junho, mas tem que sustentar os missionários o ano inteiro. Então, é importante os crentes batistas se conscientizarem dessa cooperação e as igrejas batistas também se conscientizarem através dos pastores, que é muito importante. Então, assim, para que eles sintam a responsabilidade de cooperar, eles precisam saber dos detalhes de onde está indo a cooperação. Então, fala aí um pouquinho de cada projeto, de norte a sul desse estado, do litoral às montanhas. A gente tem projeto em vários lugares e que precisam de sustento. Então, vai falando aí dos projetos para o pessoal conhecer melhor o que é Missões Estaduais hoje. Ok, vamos lá. Primeiro, eu queria explicar para vocês se os 45 missionários eles estão divididos em projetos. Nós trabalhamos em projetos porque em cada ação do nosso estado é necessário que a gente tenha uma estratégia. Por exemplo, nós trabalhamos aqui no estado com um projeto chamado Revitalização de Igreja. O que é isso? São igrejas, Manu e mais irmãos, que com o passar do tempo foram ficando enfraquecidas. Seja pelo êxodo rural, seja por questão de liderança, ou outras situações que a igreja passa, e ela não tem condições de sustentar o obreiro, às vezes nem tem condições de pagar as suas contas. Então, um exemplo para vocês. Tem uma igreja no norte do estado, em que nós estamos revitalizando, que a igreja era conhecida como a igreja das 4 cadeiras. Ela tem um templo para 120 pessoas, ela tem um prédio de educação religiosa, ela tinha casa pastoral, garagem para uns 10 carros, em Governador Lindenberg, e ela estava fechada, ela só tinha 4 cadeiras, a igreja. Era chamada da igreja das 4 cadeiras. E as 4 cadeiras nunca eram ocupadas. Nunca tinha pessoas para ocupar as 4 cadeiras, e foi uma igreja forte no passado. Hoje o pastor Davi Catizano está ali fortalecendo aquela igreja, é o projeto de revitalização de igreja, como em Anchieta, Goimbê, nós temos lá a igreja de Goimbê sendo revitalizada, Guararema, em Nova Venécia, com o pastor Leomar Henke. Estamos revitalizando igrejas que ficaram fracas no interior do estado, principalmente, também na Grande Vitória. Um outro projeto, se esse é revitalizar a igreja, nós temos outro projeto que chama-se Plantação de Igreja, que é começar uma igreja do zero. Tem pastor que ele tem o perfil de revitalizar, já tem tempo de ministério, já sabe como chegar, juntar pessoas, começar um trabalho novo, mudar a estratégia, que aquele lugar talvez enfraqueceu por uma estratégia que não foi bem utilizada. Mas plantar a igreja não é para qualquer pessoa. O cara tem que ser evangelista, tem que entender por onde vai começar, quais as ferramentas que ele vai utilizar. Então, nós estamos plantando igreja. Por exemplo, Mucurici, no norte do estado, foi o último município que nós chegamos. Estamos plantando igreja em São Roque do Canaã. Estamos plantando igreja em Pedra Azul, Montanhas Capixabas, um local totalmente turístico, mas que a gente não consegue ali ter uma igreja, senão plantando com parceiros como a Segunda Igreja Batista de Cachoeiro. Estamos plantando também Cachoeiro e Itapemirim, com o pastor Ezio e Monte Sião. Estamos plantando Dores do Rio Preto. Dores do Rio Preto é um dos municípios com o maior índice de suicídio no estado do Espírito Santo.
faz divisa com Minas. Estamos plantando igreja em São Roque do Canaã, em Mucurici, Dores do Rio Preto. Estamos plantando igreja em todos os lugares desse estado. E temos que avançar. Tem muito município que tem necessidade de ter 2 igrejas, 3 igrejas. Por exemplo, Fundão. Fundão é um município bem perto aqui da Serra. 40 minutos de carro você tem em Fundão. Nós temos uma única igreja batista que há 15 anos tem só 10 membros. 15 anos que ela mantém 10 membros. E ali, se você observar, do lado esquerdo da 101, há uma outra cidade praticamente de Fundão. Do lado direito há um outro lugar. Então nós precisamos plantar igrejas. Você que está me ouvindo, se tiver interesse em juntar força, precisamos plantar igrejas. Um outro projeto que temos, Manu, além de revitalização de igreja, que é fortalecer a igreja que ficou fragilizada, plantar igreja, que é começar do zero. Um outro projeto é missionário em formação. O que é isso? São jovens seminaristas que ingressam no seminário e às vezes não têm condições de sustento, não têm condições de pagar a bolsa do seminário. Então a gente traz ele para dentro do Mevan, e aí nós, com um salário mínimo, ele vai pagar o seminário, ele vai poder linkar o seu 4 anos de estudo a um projeto evangelístico ou da sua igreja, ou um campo missionário. Nós temos em Cariacica, Missão Batista Graúna, com o missionário Tiago. Nós temos quilombolas sendo sustentadas por um projeto desse. Nós temos o projeto Zumbi, em Cachoeiro, com o seminarista, agora pastor Tiago. Então, durante 4 anos, ele é missionário em formação. Terminou o seminário, ele vira missionário de campo. Então, nós temos esse projeto. Se você que está ouvindo aí, adentrou o seminário, não tem condições de se manter no seminário, e ele pode também trabalhar. Ele pode ter uma outra função enquanto ele está estudando, trabalhando, porque é necessário somente no fim de semana ele está exercendo ali o seu ministério. Outro projeto que nós temos também são capelania. Nós temos capelania portuária, nós temos capelania hospitalar, capelania prisional, nós temos capelania universitária com a irmã Deise, que está fazendo excelente trabalho dentro da UFES. Pra você ter uma ideia, mano, o Espírito Santo tem 22.500 presos. De norte a sul, nós temos 22.000 pessoas encarceradas. Temos que evangelizar eles também. Mas temos 450.000 alunos nas escolas e faculdades. Aí eu pergunto para você, qual é o maior campo missionário? Com certeza são as faculdades e escolas. E a UFES é um grande polo em que nós estamos evangelizando, e estamos evangelizando também os campos norte e sul. Pra você ter uma ideia, as pessoas que vêm do interior, crentes que vêm do interior, jovens, chegam na Grande Vitória, vêm do interior, e chegam aqui, ficam perdidas com relação à sua fé, não tem uma igreja base, está acostumado com aquela igreja interior, vem aqui e vai ficar vislumbrado com a cidade, vai ficar vislumbrado com a noite, com a vida noturna. Em frente à UFES tem a Rua da Lama, o próprio nome já diz, né? Leva a gente para a lama mesmo. E aí a Deise está fazendo um excelente trabalho. Nessa pandemia, a UFES está fechada, alguns alunos voltaram para o interior, outros voltaram para os seus estados de origem, mas nós temos 15 alunos da UFES que são da África e não tiveram como voltar para o seu país, não tiveram recursos para voltar para suas famílias, ou por questão financeira, ou porque o país está fechado. E nós estamos atendendo 15 africanos nessa pandemia, inclusive com cesta básica, atendimento social, dando condições de eles ligarem, se comunicarem com as suas famílias. Isso a Globo não mostra. Mas a gente mostra. Os batistas têm feito história. É praticamente missões mundiais, né? Evangelizar e trabalhar com povos dentro do nosso estado. Temos também um projeto lindo, que é de capelania rodoviária. Caminhoneiros que cortam a BR-101. Nós estamos com o projeto Rota com Cristo. O estado do Espírito Santo, praticamente, ele é local onde passa muitos caminhões, é carregado pelas rodas. E olha, eu tenho uma história linda de um caminhoneiro que se converteu e hoje é pastor no Rio de Janeiro. Se converteu num posto de gasolina com o nosso missionário pastor Joel. Gente, é muita coisa. Agora, em plena pandemia, Manu, eu fui num posto de gasolina, posto 13 de maio, na BR-262, distribuímos um kit de higiene pessoal com luva, álcool em gel e máscara. E os caminhoneiros perguntavam, quanto que eu vou pagar? Eu falei, não, os batistas estão doando e agradecendo porque vocês estão sustentando, carregando o Brasil aí nas rodas. Nós estamos orando e cooperando. Semana passada nós fomos até matéria no STV com o projeto Rota com Cristo. Além disso tudo, temos ainda projetos como, por exemplo,
trabalhando com um projeto social, Anjos na Noite, jovens que estão nas ruas de Vitória, trabalhando com morador em situação de rua. Mas já não tem a Cristolândia? Sim, um outro trabalho excelente dos batistas com missões nacionais. Mas tem jovem que não é acessado pelo programa Cristolândia e são acessados pelo programa Anjos na Noite, que além de dar assistência social, psicológica e ainda, Manu, muitas vezes levamos muitos desses jovens para a clínica de reabilitação. E durante a pandemia, vamos contar uma coisa linda que aconteceu. Os nossos missionários do Anjos na Noite fizeram um chá de bebê para uma família em situação de rua, que a criança nasceu em plena pandemia, e todo enxoval de roupa, de fralda e outras coisas foi doado pelos batistas através do projeto Anjos na Noite. E isso a Globo não mostra, mas a gente mostra. Tem um projeto Ser Mulher, lindo projeto que tira mulheres da rua em drogadição. Essa semana devolvemos 4 mulheres que voltaram para suas famílias, um culto maravilhoso. Rosa, 60 anos, Thalita, 39 anos, mais 2, Bianca, 32 anos, mulheres que poderiam estar produzindo, 4 mulheres que foram devolvidas. Fizemos um culto semana passada, com todos os cuidados necessários, e as famílias vieram agradecer os batistas que estão devolvendo suas filhas, seus familiares, agradecendo que estão recebendo de volta, curada, saradas, transformadas pelo poder do Senhor. E elas cantaram uma música que emocionou, vai estar no vídeo daqui a pouco aí chegando para vocês. Gente, é muita coisa. Tem o projeto Viver, em parceria com missões nacionais, entrando nas escolas, trabalhando com as crianças, prevenção contra a droga na infância para não ter que mudar o homem lá na frente. Gente, é muita coisa. Durante a pandemia, as famílias dessas crianças estão recebendo cesta básica, estão recebendo produto de higiene pessoal, e na Páscoa, em plena pandemia, ganhamos fazer propaganda aqui, né? Cacau Show doou para cada criança do projeto um ovo de Páscoa. Gente, esse cara maravilhoso, ali no bairro da Penha, crianças atendidas pelo projeto dos batistas capixabas, juntamente com missões nacionais. Temos também Igreja em Libras. Estamos iniciando a primeira igreja de surdo no estado do Espírito Santo. Nós temos 45 mil surdos no estado do Espírito Santo. É quase um povo não alcançado dentro do nosso estado. Poucas igrejas têm gente que interpreta o culto. E estamos trabalhando na capacitação de pessoas para traduzir cultos nas igrejas. Por exemplo, da Citaqui Taparica, pastor Leomar, foi o que nós iniciamos ali. Iniciamos com poucas pessoas assistindo o culto. Hoje, uma ala da igreja é só de surdo que vem assistir o culto. Gente, Deus tem feito coisas maravilhosas nesse estado. Temos também etnias alcançando os índios guaranis em Aracruz ali, 45 aldeias nós estamos alcançando, 3 igrejas batistas dentro das aldeias, sem mudar a cultura, mas pregando o amor de Deus aos índios guaranis. Há 27 anos o pastor Adilson está plantando o evangelho no coração dos índios. Tem aceitação dos índios, tem aceitação dos pajés, tem aceitação até da FUNAI. A FUNAI abre as portas para a gente, porque sabe que a gente respeita. Né? Dele, essa semana ele já batizou mais de 40 índios nativos. Sim, mesmo, né? Sim, com certeza. Uma vez eu fui lá e me botaram para correr. O índio Júlio me botou para correr. Falou, não, aqui só pastor Adilson aqui. Também temos um projeto com os quilombolas. Ali em Presidente Kennedy, há 5 comunidades quilombolas, e nós estamos trabalhando com o pastor Salvador. O próprio nome já diz, né? Salvador anunciando o Salvador. É muita coisa boa. E reiniciamos o projeto com os pomeranos nas montanhas capixabas de Laranja da Terra com o pastor José Carlos. É muita coisa. Não dá para falar tudo aqui. Zumbi dos Palmares em Vila Velha, Zumbi dos Palmares em Cachoeiro. É muita coisa, Manu. Deus tem feito muito. São 45, parece pouco, mas esses camaradas são guerreiros, como o pastor Isaac Mariano, aí no Jaburuna, em Vila Velha, 230 marmitas por dia durante a pandemia. Rapaz, eu ficaria aqui a noite inteira falando o que Deus tem feito. Pastor Fernando, lá em Mucurici, vai batizar gente em plena pandemia, gente se convertendo online. Rapaz, nunca na história desse país eu ouvi falar isso. Deus é bom demais, rapaz. É chamado a fazer discípulo. A tempo e fora de tempo, com internet, sem internet, até sinal de fumaça, se tiver alguém que interprete, eu estou usando.
Que benção, Fabinho, que benção, cara. Benção. E eu fiz essa live exatamente para isso, porque para criticar tem um monte, para falar mal tem um monte, para ficar conversando fiado por aí tem um monte, mas para falar do que está acontecendo de bênção, de coisa boa, do que Deus está fazendo, do que Deus está operando, aí são poucos os que se levantam para falar. Então eu fiz questão, cara, de fazer essa live com você, para que você pudesse falar tudo mesmo que a gente está fazendo, tanto em termos estaduais, quanto nacionais e mundiais, cara. Se a gente pensar como Batistas Capixabas, nós temos 45 missionários atuando aqui no estado, fora os 1.000 e tanto que a gente tem de missões nacionais. 1.700. Acho que mais de 2.000 que a gente tem de missões 2.053. Oi? 2.053 missões mundiais, 1.700 missões nacionais. 2.053 missionários batistas brasileiros atuando 85 em várias nações do mundo. 85 países, Olha praticamente só, nos 5 continentes. Cara, que trabalho maravilhoso, que coisa grandiosa, que bênção. E ao invés da gente ficar criticando, procurando erros para falar, erro tem em qualquer lugar, meu amigo. Principalmente na vida de quem mais critica, é onde mais tem erro para achar. Agora, ao invés da gente procurar os erros, vamos procurar as bênçãos, né? Vamos falar de coisa boa. A gente não vende Tech Pix, a gente não vende câmera fotográfica, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de vidas, vamos falar de projetos, vamos falar de missões, de evangelismo, de gente que está se convertendo, batizando, de discípulos que estão sendo feitos através dos batistas. Isso é uma bênção. O reino de Deus é muito maior do que a nossa denominação, mas nós estamos numa denominação que quer cumprir a vocação e o chamado do reino de Deus. Fazer discípulos, sem pensar em bandeira, sem pensar em placa, mas pensando no avanço do evangelho. E nós estamos cooperando para que a palavra cresça, para que o reino de Deus se estabeleça. E é isso que tem que ser falado. E a gente tem que orar mesmo, tem que contribuir mesmo, porque quanto mais oração e quanto mais cooperação, mais vidas vão ser alcançadas. Isso aí, eu agradeço, Manu, dizendo duas coisas. Primeiro, a parceria que você, antes de ser presidente da Ordem, já tinha. Você tem um coração missionário. Você é o primeiro pastor que me liga no ano anterior para saber o tema, porque você vai trabalhar o tema, vai desenvolver uma série de mensagens. Você tem feito várias mensagens, né? Cuidando de discípulos, mensagens excelentes. A sua igreja foi onde nós iniciamos a campanha. Nosso vídeo já tem mais de 2.600 visualizações, fora o que foi passado no canal de vocês, do YouTube de vocês ali, e muito obrigado mesmo. E encerrar agradecendo a convenção, agradecendo o pastor Diego, o pastor Márcio. A convenção, ela dá todo o apoio, você entendeu? Não é fácil. Você pensa que 45 é pouco, mas você tem que entender que durante o ano, né, principalmente nessa pandemia, eu tive o meu salário reduzido em 25%, todos os irmãos do escritório, mas nenhum missionário foi demitido, ninguém teve o salário reduzido, porque sabemos que eles são o que vão cumprir o chamado de Deus. Missões estão no DNA do povo batista. Missões é a menina dos olhos de Deus. Nós já perdemos muitas coisas lá no passado, como escola e outras instituições, que não era talvez o plano de Deus, mas missões sempre será o plano de Deus. Nós não fomos chamados para ser crentes somente, nem para ser santos somente. Fomos chamados a fazer discípulos, tempo fora de tempo. E a pandemia está nos ensinando, Manu, que mais do que nunca o povo está sedento. O povo está com fome de Deus. Você sabe que quando você está pregando online hoje, gente que você nunca iria alcançar dentro da sua igreja, você está alcançando. O povo está sedento. Nós não podemos parar. Nós vamos avançar e vamos ganhar no nosso estado, que tem um nome tão sugestivo, Espírito Santo, para o nosso Deus. Para isso, necessário é orar, necessário é ir, você também precisa se dispor aí. Ontem eu recebi uma jovem que me ligou querendo trabalhar em plena pandemia. Pastor, eu quero trabalhar. Eu falei, minha jovem, nós estamos com os nossos projetos sociais parados, mas assim que voltarmos, já deu o nome dela, Débora, e vai trabalhar conosco no Anjos da Noite. Gente, é maravilhoso. Nosso alvo é 500 mil. Alguns dizem, rapaz, não vai alcançar não, nós estamos em pandemia, estamos em crise. Gente, Deus só tem um plano A. Deus não tem plano B. Nem para mim, nem para a sua vida, nem para o mundo. O plano de Deus é A. E o plano de Deus econômico sempre é a fidelidade do povo. Esse é o plano de Deus, fidelidade do povo.
Deus não conta com a ajuda de governo, Deus não conta com a ajuda de ninguém, Deus conta com a ajuda e a fidelidade do seu povo. E quando o seu povo não faz a parte, Deus levanta outras pessoas para abençoar. Mas eu louvo a Deus pela fidelidade das igrejas, dos pastores, e eu sei que iremos alcançar esse alvo, não por mim, não para ter números, mas porque nós precisamos que essas 45 famílias missionárias continuem avançando no estado do Espírito Santo. E os irmãos tenham uma excelente semana, guardados sobre a forte e potente mão do nosso Deus, e precisamos orar. Orar por nossas vidas, por nossos líderes, por nossos pastores, pelos nossos governantes, independente de partido. Temos que orar, porque a situação no nosso estado e no nosso país está fora de controle. E Deus, com certeza, Amém. é Ele que está no controle de todas as coisas. Um abração, Manu, muito obrigado. Então, Deus te abençoe você e sua família também. Fala sobre o projeto aí do Amigo de Oração, como é que vai funcionar. Tem uma turma aqui na igreja interessada, vai ser bênção. Então, nós estamos encerrando a campanha de missões esse ano, na pandemia. A gente teve que mudar totalmente. Do que era impresso, a igreja recebia um pacote fechado e fazia a campanha. Agora nós estamos tendo que fazer a campanha, entregar para a igreja, e ela tem que disseminar isso pelas suas redes sociais. Coisa rápida, coisa prática, coisa objetiva. Não adianta eu fazer um vídeo de 1 hora, 40 minutos, que ninguém vai assistir, 3 minutos. Então essa semana tem as lives, na semana que vem a gente entra com fotos da família missionária, nome de cada um, contato, para que você possa não somente orar, mas se comunicar com o nosso missionário. Eles sabem que os batistas estão orando por eles. Eles têm sentido no campo missionário a força. Eu não tenho nenhum missionário parado. Eu não tenho ninguém que está em casa isolado. Eu tenho gente que está em casa, talvez por questão de idade e saúde, mas que está trabalhando e muito nessa pandemia. Muita coisa tem sido feita. Ézio tem trabalhado demais em Cachoeiro. Tiago, ali em Cariacica, cada um tem feito, tem se desdobrado e temos avançado. Então, os amigos de orações são pessoas que vão sustentar a corda orando. Recursos são necessários, mas oração abre portas que recursos não abrem. Oração faz com que a saúde emocional, física, psicológica e espiritual do missionário seja fortalecida e renovada. Nós precisamos de oração. Você, Manu, é um líder, você precisa de oração. A sua igreja te sustenta em oração, porque sem oração você não é ninguém, sem oração você não vai a lugar nenhum. Nós somos atacados de todos os lados, visados de todos os lados, e quanto mais você quer trabalhar para o reino, mais pessoas se levantam contra, e isso a gente sabe que só pelo poder da oração. A oração, ela faz tudo diferença na nossa vida. Então a gente vai ter nos próximos dias mais informações, eu te repasso para você passar aí para o grupo da igreja. Agradeço, Deus te abençoe, renove as suas forças, incansável como você é com a sua família, que Deus te abençoe. Amém, querido. Nós vamos orar agora, então, colocando em prática, vamos orar por cada missionário de missões estaduais, vamos orar pela sua vida como coordenador desse programa, desse projeto, desses projetos tão abençoados. Vamos orar pelo pastor Márcio, presidente da nossa convenção, pelo pastor Diego, diretor-geral e executivo da nossa convenção, orar pelos pastores, orar pelas igrejas, orar para que o povo batista, nesse mês, possa se conscientizar do seu chamado, que é realmente fazer discípulos. Eu acabei de pregar agora, Fábio, na mensagem que eu acabei de pregar, quinta-feira eu preguei sobre o custo de ser discípulo de Cristo, e hoje eu preguei sobre o custo de fazer discípulo para Cristo. Há um custo envolvido. A salvação é pela graça. Nós não podemos fazer nada para ser salvos, a não ser crer em Jesus e pela graça sermos salvos. Mas para sermos discípulos e para fazermos discípulos, há um custo envolvido. Tem que ter renúncia, tem que ter oração, tem que ter estudo, tem que ter foco, tem que ter trabalho, tem que ter sangue, suor e lágrimas, para que a gente possa alcançar as vidas. E muitas vezes a gente faz, a gente ora, a gente investe, e depois de tudo ainda a vida decide voltar às velhas práticas, decide se desviar do Evangelho, decide não querer mais a igreja nem Jesus. Então, muitas vezes, mesmo com todo o esforço, a gente não consegue alcançar e nem ganhar todo mundo, nem fazer discípulos. Mas não é isso que vai fazer a gente desistir. A
A gente continua, Verdade. a gente continua investindo, mesmo se as pessoas virarem as costas, a gente vai continuar ajudando, vai continuar fazendo, vamos pagar o mal com o bem, vamos avançar, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Deixando as coisas que ficam para trás, a gente prossegue para o alvo, que é fazer discípulo. E isso é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos somos vocacionados a fazer discípulos. E era disso que Paulo estava falando, preso em Roma, escrevendo à igreja de Filipos, ali no capítulo 3. Olha, eu sou judeu, fariseu, fui aluno do Gamaliel, eu tinha todo um currículo, eu era irrepreensível segundo a lei de Moisés. Mas eu considerei tudo isso como lixo, tudo isso como esterco, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, não adianta eu ter um currículo invejável se eu não faço discípulos. Não adianta eu ter 50 anos de igreja se eu não fiz nenhum discípulo. Será que se eu morrer hoje, pai? Essa foi a pergunta que eu fiz no apelo, no momento final ali de oração depois da mensagem. Essa foi a pergunta que eu fiz. Será que se eu morrer hoje, eu não vou fazer mais? Vai ter alguém para fazer no meu lugar? Alguém que eu investi? Alguém que eu ensinei? Alguém que eu treinei? Alguém que eu discipulei? Vai ocupar o meu lugar? Ou o meu lugar vai ficar vago na história do cristianismo? E Paulo, ele morreu. Mas no lugar de Paulo, muitos outros discípulos de Jesus, através de Paulo, deram continuidade à obra do Evangelho, que é a verdade. Então, duas perguntas muito pertinentes que todos nós precisamos fazer. Primeiro, se eu morrer hoje, alguém vai substituir o meu lugar e vai fazer da mesma produtividade que eu estou fazendo, porque eu ensinei a fazer, eu deixei um discípulo preparado para ocupar o meu lugar? Essa pergunta tem que ser feita. E a outra é, Jesus mandou eu fazer uma coisa só, discípulo. Eu estou fazendo tanta coisa, pai. Quando eu digo todos os crentes. A gente está fazendo culto, a gente está fazendo evento, a gente está fazendo retiro, a gente está fazendo congresso, a gente está fazendo tanta coisa e Jesus não pediu para a gente fazer nada disso. Eu não estou dizendo que está errado fazer isso. É uma bênção termos retiro, congressos, eventos, mas a gente não pode deixar de fazer a única coisa que Jesus pediu, que é fazer discípulo. Eu preciso, então, pensar com essa consciência. Se eu vou organizar um evento, que o propósito desse evento seja fazer discípulos. Se eu vou organizar um retiro, que o propósito desse retiro seja fazer discípulos. Se eu vou organizar um chá das mulheres, uma reunião de oração, uma caminhada no bairro, seja lá o que for, tudo que eu for fazer, eu preciso responder essa pergunta. No que este evento vai cooperar com a formação dos discípulos de Jesus? Se não for para fazer discípulo, Fábio, é melhor nem fazer nada, porque é dinheiro gasto à toa, é tempo gasto à toa, energia, e a gente fica brigando, fica se engalfinhando, e no final das contas, o reino de Deus só perde com tudo isso. A gente se estressa, gasta dinheiro e não produz. Talvez melhor fosse a gente se concentrar na única missão e na única vocação que nós temos por parte de Jesus. E de pregar e fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar. Esse é o nosso papel, fazer discípulos. Se eu vou investir meu dinheiro, que seja para fazer discípulos. Se eu vou investir meu tempo, que seja para fazer discípulos. Para que quando eu morrer, ter gente para ocupar o meu lugar e fazer ainda melhor do que eu consigo fazer hoje. Esse deve ser o nosso objetivo. Se tirar isso, aí a gente é clube, é associação, é lugar de convivência, mas deixou de ser igreja. Porque o propósito único da Igreja de Jesus é fazer discípulos de Cristo. Essa é a única coisa que ele pediu para fazer. Não adianta eu fazer todas as outras coisas e não fazer só o que ele pediu. A única coisa que ele pediu foi isso. Então nós vamos orar agora, Fábio. Nós vamos orar, eu oro daqui, você ora daí, para que o povo crente, nós representamos os batistas, então nós vamos orar em específico pelos batistas, mas estendendo a relação a todo crente da face da terra, que possa se conscientizar da sua responsabilidade e da sua soberana vocação em Cristo Jesus, que é fazer discípulos para a glória de Deus.
Pai, nós oramos ao Senhor nesta hora, com o coração queimando, ardendo por esse desejo, Senhor. Fazer discípulos, alunos de Jesus, gente que ama Jesus, que ama o Evangelho e que vai imitar a Cristo e vai levar a tua palavra e vai expandir o teu reino, fazer missões, cumprir a nossa vocação evangelística, levar as boas novas, pregar a tua palavra, para alterar a eternidade das pessoas, mas também para alterar as suas vidas enquanto estão na terra. Se a minha vida não é para a tua glória, ela não é digna de ser vivida. Eu quero que a minha vida glorifique o teu nome, eu quero que o Senhor faça discípulos através de mim, e todos os dons e talentos que o Senhor me concedeu, que sejam revertidos para a glória do Senhor e para a expansão da tua igreja, do teu reino, da tua palavra, Senhor. E nós nos levantamos com esta única missão, fazer discípulos, investir em pessoas para que elas possam nos substituir depois que a gente não estiver mais aqui. Precisamos passar o bastão da fé, o bastão do conhecimento da palavra, o bastão do ardor missionário. Precisamos passar esse bastão adiante para que as próximas gerações continuem fazendo discípulos, porque quando o teu filho voltar, ele quer encontrar um povo numeroso na terra, gente de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação, que glorifiquem ao Senhor por toda a eternidade. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão e esse é o nosso desejo, fazer discípulos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Posso orar também? Por favor. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que temos de viver nesse tempo, passando talvez no pior momento da humanidade, mas sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle do nosso Estado, está no controle do Brasil e do mundo. Eu quero pedir pelos 45 missionários, por suas famílias, esposa e filhos, e onde quer que estejam agora, nesse estado espalhado, que sejam alvo, Senhor, da tua graça, sejam alvo do teu amor, do teu manifesto na vida deles. Obrigado pelos batistas capixabas, mais de 83 mil batistas. Obrigado pelas 732 igrejas batistas nesse estado e por outros que também fazem a tua obra nas outras denominações. Amém. Sabemos que não somos os únicos e não queremos nunca ser os únicos a levar o teu nome nesse estado. Há muitos irmãos, há muitos pastores, evangelistas e missionários de outras denominações que têm o mesmo objetivo nesse estado, levar o teu nome, fazer com que o teu nome seja conhecido e glorificado. Pedimos também por eles, pedimos pelos nossos governantes, pedimos pelo nosso governador, pedimos pelo nosso presidente. Tem misericórdia desses homens, Senhor, e eles recebam do Senhor unção e sabedoria para dirigir o nosso povo nesse tempo. Te agradecemos porque as igrejas, os templos estão fechados, mas os nossos corações estão abertos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Fabinho, fique à vontade aí. Um abraço. Tem uma turma boa assistindo a gente aí, apesar de ser domingo, depois do culto, uma média aí de 15 pessoas simultaneamente assistindo a gente. Essa live também vai para o nosso canal no YouTube, canal da Igreja Batista Guaranhuns, e para o meu canal, Live Missionária, Missões Estaduais. Muita gente vai ser alcançada com essa mensagem. O que é que você quer que cada pessoa se conscientize e coloque em prática nessa hora para ajudar o avanço missionário? Eu quero agradecer a oportunidade. Quando você me chamou, você sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar desafios. Minha vida é feita de desafios, sua vida também. Eu lembro de um retiro que eu fui falar quando você era membro lá em Setiba. E naquele momento ali... Meaípe, ali pertinho. Eu já te conhecia. Quando você ingressou na ordem das pastores, você ingressou pela minha mão, mas eu não vou contar a história aqui. Ingressou pela minha mão. E, cara, eu fico feliz pelo seu crescimento. Você é jovem, você é um cara que tem o coração na obra. Quem não te conhece pode pensar qualquer outra coisa de você, mas você é um servo sincero de Deus, um cara humilde. Já viajamos por esse estado em algumas viagens, conversando. Você tem uma família abençoada. Louva a Deus pela igreja que você está trabalhando. Louva a Deus pelo tempo que essa igreja está tendo com você, de crescimento, de visão missionária. Não vou dizer que ela nunca foi, sempre foi uma igreja missionária. Já preguei
com outros pastores aí. A igreja está leve, a igreja ela está sorridente, ela está seguindo os passos de Jesus. Você honrou e tem honrado os pastores que já passaram pela sua igreja. Você sabe que são homens de Deus, onde quer que estejam agora, são homens que Deus levantou e estão cumprindo o ministério deles em outros lugares. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o nosso povo, Deus abençoe a nossa denominação. Nós não somos a única nesse estado, nós não somos a única nesse mundo, mas somos um povo sério, que lidamos com a seriedade das coisas do reino de Deus, valorizamos cada centavo e investimos cada centavo no reino de Deus, porque eu tenho certeza que nós teremos que dar conta de tudo. E Deus sabe que o que passa na mão da nossa denominação, principalmente missões, nós temos cumprido a risco que Deus deseja. Que possamos ouvir o chamado de Deus a fazer discípulo a tempo, fora de tempo, com pandemia, sem pandemia, e vamos avançar. O desafio é grande, mas nós iremos passar por esse desafio que é essa pandemia de pé, de joelho, com muita fé. E Deus há de nos mostrar um novo normal, seja ele uma terra prometida, seja ele um novo momento da igreja, que a igreja volte mais forte, mais espiritual e mais consciente da sua missão. Uma boa noite, os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abração, meu amigo. Amém, amém. Valeu, Fabinho. Valeu, Deus abençoe, Fabinho. Deus cara. abençoe. Obrigado. Fica na paz. Vou tirar o Fabinho aqui, mas eu vou continuar na live, tá bom? Com vocês aí. Tem uma turma boa nos acompanhando aí. Talvez você tenha uma pergunta para fazer, talvez você queira pedir uma mensagem, uma reflexão para abençoar a sua vida, alcançar o seu coração nessa noite. Talvez você tenha uma dúvida acerca da Bíblia ou de alguma coisa da vida. Eu ainda tenho 10 minutos. O pastor Fábio está lá no final do culto dele, ainda tem que sair da igreja para casa e tal. Então ele já cumpriu o papel aqui de nos alertar, de nos impulsionar a fazer missões estaduais, que é o foco desse mês para os batistas. Mas eu queria deixar uma palavra para o seu coração, estou com a Bíblia aqui. Então se você quiser pedir aí um versículo, ou tiver alguma dúvida, ou quiser interagir comigo de alguma maneira, eu ainda tenho 10 minutos, queria aproveitar esse tempo precioso de estar com você. Todos nós já tivemos EBD hoje online, já tivemos culto online, e ainda estamos aqui nessa live fazendo missões, e vocês estão firmes e fortes aí comigo. Isso é sinal de que vocês estão sedentos por algo da parte de Deus. Então quero deixar você à vontade para pedir aí um versículo, alguma coisa. 10 minutos, 12, deixa eu ver aqui. 12 minutos, dá tempo de fazer muita coisa em 12 minutos. Então, coloque aí no comentário algo que você deseja, algo que você gostaria de perguntar para mim ou de sugerir para mim. Eu estou às ordens, tá bom? Estou aqui para orar por você, para te explicar dentro da minha limitada capacidade, mas estamos aqui. Fique à vontade, coloque aí no comentário alguma coisa. Temos ainda 10 minutos para interagir. Vamos aproveitar desse tempo precioso, já que estamos aqui, né? E temos mais 10 minutos, então vamos aproveitar. Vou ficar aqui no aguardo da primeira pessoa que quiser colocar alguma coisa aí. Eu abri a Bíblia aleatoriamente, caiu em Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Rapaz. Pastor Cleison, um abraço direto do campo missionário em Dores do Rio Preto. Qual sua maior dificuldade diante desse novo mundo que estão vivendo? Meu querido pastor Cleison, um beijo, um abraço, Dores do Rio Preto. Foi a sua esposa que entrou em contato comigo sobre as aulas do Instituto Bíblico Guaranhões? Se foi, dá um toque aí, eu acho que foi, né? E eu mandei para ela um link para passar para você aí, para vocês assistirem, e um material também teológico para abençoar a vida de vocês. Que bênção, olha só. Foi ela mesma, né? Então, que bênção. Dores do Rio Preto, eu já estive aí pregando, muito pensa esse lugar, tem um desafio enorme aí para vocês. E o meu desejo é que Deus abençoe muito, que vocês sejam prósperos e produtivos aí nessa cidade para fazer discípulos para Jesus. Então, eu não tive muita dificuldade não, Cleison, em termos assim de tecnologia, de adaptação, porque eu já vinha nessa dinâmica há um bom tempo.
A minha maior dificuldade, vou confessar, é ter que ficar em casa. É não poder viajar para pregar, é não estar nos congressos, nos eventos, é não estar conhecendo novas igrejas, novos irmãos, porque isso é uma espécie de combustível para mim, para o meu ministério. Isso me faz muito bem. Essa, mais ou menos assim, como se fossem duas asas, né? Com uma asa, eu bato aqui na igreja local, porque eu também não abro mão de ser pastor numa igreja local, independente de ser presidente ou não, o importante é que eu esteja cooperando numa comunidade, onde eu moro, onde eu vivo, onde eu congrego, eu preciso ser relevante e produtivo ali, isso eu não abro mão. Mas eu também não abro mão da outra asa, que é a ideia de viajar, de sair pelo mundo, né, pregando o evangelho. Esse é o chamado de Deus para mim, e eu recebo muitos convites e eu vou aceitando na medida do possível, porque entendo que Deus me chamou para isso também, para que eu pastoreasse uma igreja local, mas que eu também fosse instrumento de Deus para abençoar outras comunidades, outras realidades. E quando há convite, há ministério. Eu acredito nisso, e falei essa frase há muitos anos atrás e ainda não mudei de ideia. Pode ser que no futuro eu mude, né? Algumas coisas a gente fala de lápis, porque se for preciso a gente apaga. Mas uma convicção que eu tenho de lápis, pode ser que eu mude, porque isso não é bíblico, mas é uma convicção que eu tenho na observação nesse tempo que tenho vivido na igreja. Não existe ministério sem convite. E se há um convite, há a possibilidade de um ministério. Eu vejo muita gente que quer fazer as coisas e fica se oferecendo, e fica promovendo, e fica, sabe, produzindo as coisas para que ela consiga fazer. Por exemplo, uma pessoa tem um sonho de ser preletor num congresso de teologia. Só que ela passa uma vida inteira e nunca ninguém convidou ela para ser preletor num congresso de teologia. E ela não quer morrer sem realizar esse sonho. Aí o que é que ela faz? Ela organiza um congresso de teologia, convida vários preletores, e aí ela vai se coloca como preletor daquele congresso para realizar o sonho dela. Deu para entender? Então, na minha perspectiva, o ministério nasce da necessidade da igreja. Eu não preciso me oferecer, não preciso ficar me oferecendo. Se a igreja tem uma necessidade e Deus colocou em mim um dom que vai virar um ministério na prática para suprir aquela necessidade do corpo de Cristo, Deus vai fazer com que a demanda encontre o recurso. E aí o corpo de Cristo vai continuar sendo edificado para a glória de Deus. Então, se há muitos convites para eu pregar, para eu dar aula, para eu fazer palestras, para jovens, para casais, para líderes, para família, aniversários de igreja, aula em seminários, essas coisas todas, então é porque Deus tem esses lugares e essas ocasiões para me usar como instrumento nas mãos dele. Então, eu preciso me abrir para essa possibilidade. Então, nem um extremo e nem outro. Nenhum extremo de promover as coisas para a gente fazer o que a gente quer, é melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente. E nem o outro extremo da gente também não querer fazer nada e não promover o reino de Deus. O ideal é o caminho do equilíbrio, ou seja, tudo que Deus colocou em mim, em termos de dons, de talentos, de habilidades e capacidades, que eu possa reverter isso para, de alguma forma, edificar o corpo de Cristo. Essa é a minha compreensão, esse é o meu desejo. Então, essa tem sido, respondendo a pergunta aí do pastorzão Cleison, essa tem sido a minha maior dificuldade. Nessa pandemia, não poder exercer esse meu outro lado, que é sair pelas igrejas e pelos eventos, pregando, ensinando a Bíblia, que é a minha paixão, é o ministério que Deus concedeu através da minha vida, e eu sou muito feliz, muito grato, e me sinto um privilegiado por isso. Comecei na minha cidade, depois fui para a região, depois comecei a alcançar o estado, e Deus tem me dado a bênção de rodar o país, e já tive convites, ainda não tive a possibilidade, mas em breve Deus vai providenciar para que eu também esteja exercendo esse ministério em outras nações. Não foi por falta de convite, foi realmente por falta de possibilidade. Então eu creio que estou no caminho certo, né? Sem ficar promovendo as coisas, mas deixando que as coisas naturalmente vão me sugando, me impelindo, como foi com Jesus, né? O Espírito empurrou ele para o deserto, porque ele precisava passar por aquela experiência. Então eu me sinto como alguém que está sendo impelido pelo Espírito de Deus. Às vezes eu nem quero, mas os convites aparecem, as oportunidades, e aí eu me sinto empurrado por Deus a fazer aquilo para a glória de Deus e que seja para a edificação da igreja sempre.
Então vamos lá. Firehouse Grill, Deus abençoe. Obrigado a todos aí. Tem bastante gente com a gente aqui, que bênção. Então, se alguém tem mais alguma pergunta, a gente ainda tem 5 minutos. E eu quero aproveitar tudo. Então, um abraço a todos. O Anderson colocou Mateus 3,8, Anderson. Deixa eu ver aqui. Mateus 3,8. O que é que você quer nos propor? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso daqui é a sapoada do João Batista, né, cara? João Batista está na beira do Jordão, pregando o arrependimento para o batismo de arrependimento e conclamando aqueles religiosos, na maioria que ouviam a ele, para que eles pudessem se arrepender, serem batizados, simbolizando esse arrependimento, e depois disso viverem na dinâmica e no processo de produzir frutos para Deus e para a glória de Deus, dignos desse arrependimento. O que o João Batista está querendo dizer aqui, Anderson, é o seguinte: vocês precisam frutificar na vida de vocês, e esse frutificar aqui tem a ver com realizações, ok? Eu não vou falar que são obras, porque tem gente que pensa na palavra obra só com relação à caridade, mas não tem nada a ver com isso. Obras é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente produz. Então, o João Batista está dizendo, vocês precisam se arrepender, serem batizados para demonstrar esse arrependimento, para ilustrar o arrependimento e produzir frutos, ou seja, que as novas ações que vocês vão fazer a partir desse arrependimento, que apontem para esse arrependimento. Ou seja, as pessoas só vão acreditar que você se arrependeu de verdade quando você começar a produzir na sua vida algumas coisas que vão mostrar claramente e evidencialmente que você se arrependeu. Então, como é que a gente comprova o arrependimento? Quando a gente muda de atitude. Não adianta nada da boca para fora eu dizer, eu estou arrependido, e chorar lágrimas de crocodilo, né? Quando o crocodilo abre a boca demais, ele chora, né? Quando o crocodilo vai abocanhar a presa, ele abre a boca tão forte que a glândula lacrimal, sei lá o que é que produz ali, aí sai aquela lágrima. Mas sai a lágrima quando ele está abrindo a boca para abocanhar a presa. Então é nesse sentido que existe essa metáfora, lágrimas de crocodilo, ou seja, a pessoa chora, mas na verdade ela está fazendo algo ruim, e ela não está de fato arrependida. Portanto, a mensagem de João Batista é essa, que eles pudessem se arrepender, simbolizar o arrependimento mediante batismo e comprovar o arrependimento mediante a mudança no seu estilo de vida. E isso que significa essa palavra metafórica, frutos dignos de arrependimento. Como é que eu sei que são ações? Porque a palavra está no plural, frutos. Ok? Lá em Gálatas 5:22 é fruto do Espírito, está no singular. Quando João vai falar com os discípulos no capítulo 15 do Evangelho de João, né, quando Jesus vai falar aos discípulos em João no capítulo 15, ele diz que ele é a videira e que nós somos os ramos, os galhos desse pé de uva que produz fruto. Fruto. Então, quando é fruto no singular, está relacionado àquilo que Deus produz através de mim. É um fruto. Ou eu tenho ou eu não tenho. É singular. Mas quando a Bíblia fala de frutos no plural, essa é uma metáfora para as ações, as coisas que eu produzo na minha vida. Eu posso produzir vida, posso produzir discípulos, posso produzir bênção, ou posso produzir morte, maldição e prejuízos a partir das minhas ações. Ok? Então essa é a mensagem desse texto. Obrigado, Anderson. Que Deus abençoe a todos. Nosso tempo está acabando. O meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida e te dê paz, prosperidade, segurança, que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito estejam derramadas sobre a sua vida. Muito obrigado, que Deus te abençoe, uma ótima semana para todos nós. Fiquem na paz de Jesus e lembrem-se, Jesus só nos pediu uma coisa: façam discípulos. Ok? Ele não pediu para fazer eventos, ele não pediu para fazer congressos, ele não pediu para fazermos nada além de discípulos. Portanto, tudo o que fizermos, que seja como crentes, como cristãos, como discípulos de Cristo, que tenha esse propósito: fazer mais discípulos para a glória de Deus.
Valeu? E se arrepender-se, sim, pastor, mas cristão, não estou dizendo todos, mas a maioria são falsos. Aí deixa com Deus, porque Ele é o juiz e Ele sabe bem quem é de verdade e quem é de mentira. Então, deixa Deus julgar e vamos fazer discípulos. Esse é o nosso papel. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um beijo.